Muito boa noite a todos. Vamos combinar com a plateia, porque estamos todos nós desacostumados no concerto com o público, com a apresentação com o público. Então, eu vou fazer de conta que entrei, a orquestra levanta e vocês aplaudem, tá? Eu só vou tirar a máscara para que vocês me entendam melhor e deixar muito claro que hoje é um dia de emoção, dia de emoção grande, porque a gente, sem ter a prática, não faz ideia do quanto significa o público. E o público é muito importante. É o complemento do ciclo que nós temos como artistas. Na nossa música, qualquer tipo de arte faz realmente mais sentido quando é feita para alguém. É claro que nas apresentações virtuais, online, a gente sabe que tem muita gente do outro lado nos assistindo, talvez até mais do que presencial. Mas o calor humano é fundamental. Nós devemos ter experimentado isso todos na nossa vida particular, né? Desde os pequeninhos que não podem abraçar o amigo, até os mais velhos que não podem encontrar os seus netos, filhos, filha, irmão, seja lá o que for. E nós estamos começando lentamente a poder nos aproximar novamente. É por isso que nós estamos com todos os cuidados de temperatura, de álcool, de máscara, para que não se corra nenhum risco. Nós não queremos retroceder, queremos continuar avançando nesse sentido. E o sentido é justamente o significado enorme que tem podermos ter vocês nos assistindo. E podermos também, hoje, apresentar uma turma de novos estudantes, novos jovens que participam do projeto. Nós vamos iniciar nossa apresentação pedindo a vocês que prestem atenção nesse nosso banner aqui. Essas empresas que possibilitaram durante toda essa crise que a gente continuasse sobrevivendo, continuasse dando o apoio que nós estamos dando para todos esses jovens, foi fundamental. E a nossa felicidade é a consolidação do projeto Orquestra Jovem. Graças a essas empresas todas que nos apoiam aqui, como Vero, a Vero está entrando no lugar do Banrisul, os cartões da Vero, Unimed Porto Alegre, Buffon, postos de combustível, TKE, que é a nova sigla da ThyssenKrupp Elevadores, eles mudaram o logotipo, Alibem, produtos alimentícios, Rio Grande, Seguros e Previdência, Icatu, BRDE, da Colônia, produtos alimentícios, lojas Quero Quero e o seu cartão Verde Card, Sidersul, produtos siderúrgicos, AIM, que é a Associação para Iniciação Musical, Pão dos Pobres, que é o nosso grande parceiro, que nos acolhe aqui como hóspedes já há bastante tempo. Esse local aqui nós podemos disponibilizar graças ao Pão dos Pobres. E tanto a Prefeitura, como o Estado, como o Governo Federal, nos apoiam através das suas leis de incentivo. Existe a captação do FUNCriança, que é da Prefeitura de Porto Alegre. Existem os projetos LIC, que são via ICMS, que é o imposto do Estado, e existe a Lei Rouanet, que é a captação do imposto de renda via governo federal. Então, esses agradecimentos são fundamentais que a gente faça. Nós vamos iniciar nossa apresentação com a parte final da Sinfonia Pastoral do Beethoven.
Ludwig van Beethoven. Eu vou até pegar a partitura ali para ler os títulos para vocês e não me enganar. O primeiro movimento dessa sinfonia, em alemão, o Beethoven escreveu Erwachen, heitere Empfindungen bei der Ankunft auf den Lande. Traduzindo, isso quer dizer o sentimento de alegria e de contentamento dos camponeses ao chegar no campo. Eles, chegando no campo, têm a sensação de estar em casa. Então, essa sinfonia pastoral, ela gira toda em torno da sensação que têm os camponeses em comunhão com a natureza. Eu estou procurando aqui agora o início do movimento seguinte. Esse tem como título Szene an Bach. Bach é o nome de um compositor muito importante, Johann Sebastian Bach. Todos devem ter ouvido falar. Bom, a tradução de Bach para o português é riacho, é um córrego. Então, essa cena do segundo movimento é o encontro desses camponeses à beira de um riacho. Quem já teve a oportunidade de andar pelo interior do estado sabe o quanto faz bem para a alma, faz bem para o espírito, a gente sentar na beira do riachinho e ficar ouvindo aquele barulhinho da água. Então, Beethoven fez essa representação no segundo movimento. No terceiro movimento, ele fala da alegria do povo do interior, do povo interiorano, nas suas reuniões, quando eles conseguem se encontrar. No fundo, traduzindo, a gente pode entender isso como Oktoberfest. Isso que nós temos aqui na colônia alemã, Oktoberfest é nada mais, nada menos do que a festa da colheita. Então, o pessoal bebe uma cerveja profi, né? E se diverte muito. Mas agora nós vamos chegar no ponto em que nós vamos tocar para vocês, que é o quarto movimento, onde acontece o temporal, que é uma tormenta. Então, Beethoven nos descreve uma tormenta no quarto movimento. E esse é um gancho para emendar com o quinto movimento, que tem como título a alegria e o agradecimento dos camponeses depois da tempestade, na bonança. Eles sabem que a tempestade, a chuva, os raios, tudo isso contribui, como nós vimos agora com a nossa seca, quanto faz falta uma chuva. Então, os camponeses têm consciência sobre isso. Nós vamos iniciar a música no quarto movimento, onde aparece a tempestade, e vamos emendar no quinto movimento, que é o final da sinfonia, onde aparece essa alegria e esse agradecimento pela força da natureza, desde que ela venha a nosso favor. A força da natureza descontrolada também é muito perigosa. Então, vamos ouvir do Beethoven, quarto, quinto movimento da Sinfonia Pastoral.
Bem, agora nós vamos produzir uma mágica. Vamos chamar os nossos alunos iniciantes para nos mostrarem como é que se inicia essa batalha da música. E esse contraste é muito interessante de observar, porque nós ouvimos agora a nossa orquestra mais avançada tocando, a nossa orquestra mais adiantada, que a gente chama de orquestra A, para dar alguma determinação. E essa turma que vocês vão ver tocar é a turma que entrou mais recentemente. Então, vocês vão ouvir com eles uma das músicas que se faz tanto para musicalização como para preparação, para daqui em diante cada um deles escolher o seu instrumento. Claro que com uma certa orientação nossa, porque nós temos que ter professor disponível para poder dar aula, temos que ter o instrumento disponível para eles poderem receber. Então, eu vou convidar a Liliana, nossa aluna, bem das mais antigas, que para nossa tranquilidade e felicidade deu uma saída do projeto e voltou para cá, agora nesse... Hein? E o silêncio ficou aonde? Não se conversa no palco, ó. Tá? Então, a Liliana vai apresentar para nós esse trabalho. Claro que aqui participam praticamente todos os professores, ensaiando, preparando e estudando com eles. Mas a Liliana vai conduzir essa parte da nossa apresentação. Com vocês. Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês e ainda mais, como o mestre Telmo falou, retornando depois de uns meses de molho e resolvendo alguns pepinos pessoais, né? Mas eu queria agradecer muito a disposição e o carinho com que tanto o administrativo, os professores, meus colegas mais antigos e o pessoal mais novinho que está aqui, que eu conheci há poucas semanas, né? Foi muito carinho que eu recebi e eu estou muito feliz de poder estar trabalhando com música novamente, né? Então, espero que gostem.
bem, agora voltem para os seus lugares lá atrás, se não ocuparam todos, mas procure se aglomerar o menos possível. Vamos agradecer que nessa música o nosso professor, o maestro Davi, nosso maestro assistente, estava lá atrás dando apoio no piano, no teclado. E o maestro Davi é que vai seguir agora a apresentação do concerto. Nós, nos concertos oficiais, temos procurado mostrar a riqueza musical do Brasil e as suas diversas regiões. Então, hoje nós vamos apresentar 3 músicas que representam regiões importantes da cultura brasileira, principalmente musical. A terceira música, que vai ser o Boi-Bumbá, é um pouco mais dependente de letra e cenografia. É uma música da região norte do Brasil e, claro, ela é mais facilmente absorvida se acontecer junto à dança do Boi-Bumbá. Assim como na nossa música, quando a gente toca o pezinho e ninguém vê o pezinho se movimentando, não tem a mesma graça. Então, nós esperamos poder desenvolver uma parceria com algum grupo, algum projeto similar ao nosso, que trabalhe com dança, que trabalhe com literatura, e a gente possa unir e apresentar essas músicas mais completas, no seu sentido amplo das artes representativas. Então, a primeira música dessas 3 é Mourão, que mostra com muita clareza, através desse compositor César Guerra Peixe, a capacidade musical do Nordeste brasileiro. Em geral, a gente faz Asa Branca, do Luiz Gonzaga, que é muito conhecida, muito popular, mas neste Mourão vocês vão reconhecer as mesmas raízes desta música tão conhecida do Luiz Gonzaga. A segunda música é Assim Dizia o Poeta, uma música composta pelo Toquinho e Vinícius, que foi uma parceria genial que aconteceu, e ela nasceu através de um adágio do Albinoni, um compositor barroco. Eles ouviram esse papá, papei, papá, dare, da, da, dare, 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 da, 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 dare, da, da. E um disse para o outro, isso aí dá samba. E deu samba, e muito bom, como vocês vão ouvir. Então, Mourão, Assim Dizia o Poeta e Boi-Bumbá. E essas 3 músicas ficam com o nosso maestro assistente, Davi Coelho. Por favor, maestro.
Muito bem, assim aos pouquinhos nós vamos conhecendo mais de perto a produção musical brasileira. Olha que ele está fazendo sinal aqui para recuar com o microfone, que eu puxei para lá. Tá certo? Tem mais? Mais, isso. Está na luz, agora vai. Bem, também não se pode deixar de agradecer à nossa diretoria do Projeto Orquestra Jovem do Rio Grande do Sul. E na pessoa da nossa presidente, Carla Zito, eu agradeço em meu nome, tenho certeza, em nome de todos os jovens que aqui estão conosco e os seus familiares, pela persistência e pela capacidade que a diretoria teve e continua tendo de manter esse projeto vivo. É uma causa nobre e que está se conseguindo manter. Então, é muito importante conseguir criar essa oportunidade de vida para os jovens, jovens que normalmente não têm tanta oportunidade. Então, agradecendo a nossa diretoria, eu saliento para vocês mais uma vez os nossos patrocinadores aqui, os nossos apoiadores, que são fundamentais para a nossa sobrevivência. E nós vamos encerrar o nosso concerto, a nossa apresentação, com uma obra que também nos ensinou um cineasta, que pode ser altamente dependente de dança e canto. Eu recomendo para vocês o filme chamado Retratos da Vida. Quem não viu, procure ver esse filme. O Bolero de Ravel, que nós vamos fazer agora, Maurice Ravel, compositor francês, foi utilizado nesse filme juntamente com balé e coral. E é uma das cenas mais lindas que vocês poderão ver no cinema. Então, claro que no cinema dificilmente vocês vão achar esse filme, mas hoje se acha filmes de qualquer jeito, nesses sites de streaming, etc. Então, não deve ser muito difícil conseguir assistir esse filme. Eu recomendo muito. E, além disso, reza a lenda que essa música foi composta como um exercício de orquestração. Mas existem compositores que, injustamente, são conhecidos por uma obra altamente genial. Por exemplo, Carmen da Burana, do Karl Orff. Todos conhecem. Karl Orff teve uma produção enorme de música, inclusive no ensino, mas não é conhecido por isso. Ele é conhecido por Carmen da Burana. E Ravel, Maurice Ravel, é um grande compositor francês que tem obras geniais, tão geniais quanto o Bolero. Mas o Bolero é mágico. Então, tem certas músicas que têm essa mágica de serem penetrantes e ficarem na memória das pessoas. E vocês vão ver que esse Bolero vocês certamente já ouviram. Então, agradecendo muito pela presença de vocês, nós esperamos poder continuar com nossos concertos presenciais, que essa nossa vacinação e a nossa proteção continue aumentando e que a gente possa desfrutar dessa convivência, que é fundamental. Vocês não imaginam a alegria e a sensação que vocês hoje nos trouxeram, podendo estar aqui para nos assistir e aplaudir. Então, muito obrigado. Maurice Ravel, Bolero.
Música